Ora, por que que a interpretação está errada? Porque se uma mulher ela cometer adultério, ela não tem direito à carta de divórcio. Ela tinha que ser apedrejada. Então, Yeshua, divórcio, um tema muito complexo, muito polêmico, tantas verdades, tantas explicações e tantas realidades diferentes. Pessoas vivendo realidades diferentes por conta de um ensino muitas vezes equivocado. Então a pergunta é: será que realmente o divórcio é pecado? Será que o divorciado, a divorciada estão em pecados? Eles têm que desfazer o relacionamento que eles têm agora para voltar para o par anterior, seja para o marido ou para a esposa anterior? Será que se ele permanece num novo relacionamento, ele está em pecado para a vida toda, para a eternidade, perdeu a salvação dele? São esses problemas complexos e outras coisas que estaremos abordando nesse vídeo de hoje. Então fique conosco aqui até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que vai entender e compreender o que as Escrituras diz de uma maneira que talvez você ainda não ouviu. Mas não é porque é minha ideologia, não. É porque o que está escrito, e lamentavelmente interpreto errado, interpreto a sua maneira de ver. Né? Eu sou o Rabino Yosef Baruch, trazendo mais esse vídeo, e um vídeo tão importante como esse para vocês. Shalom, shalom, queridos. Estamos de volta com mais um vídeo para vocês aqui no nosso canal Yosef Baruch. E esse é um vídeo de um tema, eu acho que tão importante quanto tantos outros que já trouxemos aqui, mas de uma seriedade e de um grau de complexidade muito grande. Embora a Escritura Sagrada ela é direta, né? O que ocorre é que as pessoas tentam dar a sua interpretação particular das coisas, sem ir para o que a Escritura está dizendo, sem ir para o real sentido das Escrituras no original da língua que foi escrito. Então, eu acredito que hoje você vai ter um esclarecimento muito grande. Acredito que muitas pessoas aqui terão as vidas de uma certa forma tocada, de uma maneira muito especial. Pessoas que talvez estejam vivendo com culpa ou dentro de uma prisão emocional, uma prisão psicológica, vão ser tocadas nesse dia de hoje. Muitas barreiras vão cair, muitos preconceitos vão ser aqui desfeitos, justamente não é por minha inovação ou porque eu estou trazendo uma grande revelação, não é isso. É simplesmente trazendo para você o que está escrito dentro das Escrituras e dentro, que é muito importante, dos mandamentos de Deus, porque eu acredito que o tema que envolve a vontade de Deus, a vontade divina é o que você quer saber. Ou seja, você quer buscar uma maneira de viver que você possa agradar a Deus, ser agradável aos olhos do Criador. Não é? Então, isso que nós vamos estar hoje aqui compartilhando com vocês, queridos, estejam conosco até o final. Já peço a você que você deixe aqui o seu like, né? Que você mostre que esse vídeo está sendo relevante para você. Claro que eu conto com o seu comentário aqui, muito importante, até mesmo se você não concordar com o que eu vou dizer, você pode comentar, você tem a liberdade de colocar a sua opinião também. E aqueles que não são inscritos no nosso canal, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho para que você possa ser notificado cada vez que a gente coloca um novo material no canal. E uma das coisas mais importantes que sempre dizemos é compartilhe o vídeo para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas. E no teor desse vídeo de hoje, mais e mais pessoas possam ser livres de uma condenação que impuseram sobre elas, mas que essa condenação não existe. Então, eu tenho certeza que você vai estar contribuindo, você vai estar me ajudando a ajudar muitas pessoas e a libertar muitas pessoas de prisões. Então, vamos lá.
vamos para o nosso vídeo. Sempre a gente caminha aqui, permeia o caminho da nossa Yeshivá, né, ao adentrar ao assunto do vídeo. Então, não se esqueça, nós temos a nossa ZIL, Azeite Yosef Yeshiva University, a nossa escola judaica, onde temos um quadro de matérias que vai trazer uma riqueza de conhecimento muito profunda para você, um enriquecimento cultural e teológico muito profundo, onde você vai aprender desde Gênesis a Apocalipse, dentro de uma linguagem judaica, dentro do conhecimento dos sábios de Israel e dentro da língua hebraica. Então, não deixe passar o tempo. Já iniciamos agora as nossas turmas, você tem a oportunidade de entrar agora no início das turmas. Então, olha, aqui abaixo na descrição do vídeo, acione aqui os links, entre em contato com a nossa secretaria, você será muito bem atendido e todas as suas dúvidas serão solucionadas. Bruhim Abaim, sejam bem-vindos à nossa escola Azil, Azeite Yosef Yeshiva University. Muito bem, então vamos lá, vamos entrar no nosso vídeo de hoje, e um vídeo que eu tenho certeza que vai falar muito aos corações. Então eu convido você para que possamos aqui compartilhar o nosso material, como sempre, temos preparado para todos vocês. Bom, falar sobre divórcio é um assunto muito tenso e, ao mesmo tempo, muito, muito importante. Então, uma das perguntas principais é: o divórcio é pecado? Será que quem se divorcia está em pecado? Ainda existem mentes, ainda existem pessoas com esse tipo de pensamento, com essa interpretação que foi dada pelos seus líderes, pessoas que, de uma certa forma, muitas vezes, elas estão numa posição confortável, porque tem um casamento tranquilo, mas elas acusam as outras pessoas, ou elas impõem um medo e um peso sobre as outras pessoas quando ela está tranquila, né? O relacionamento dela está tranquilo, ou ela já é viúva, né? Então, ela está tranquila porque a sua vida está bem. Mas os outros que estão passando situações difíceis, é colocado sobre elas um peso. Então, é isso que eu quero que você fique aqui com a gente. Você vai aprender bastante hoje, olhando para o original das Escrituras e vendo que realmente Deus, não é o padre, nem o pastor, nem o líder religioso, o que Deus fala com a gente, o que Deus está falando para você. Bom, como mencionamos aqui, Deus diz que odeia o divórcio. Você, mas então, que coisa, eu estou perdido, né? A pessoa que estiver divorciada vai pensar assim: eu estou perdido. Deus odeia o divórcio e a pessoa está divorciada. Calma, vamos aqui juntos caminhando, tá? Realmente está escrito, isso é o que nós lemos no Tanar, na Bíblia, em Malaquias 2,16. Antes de discutirmos esse importante assunto, o que se pode ou não fazer em termos de divórcio, é bom lembrar que o divórcio é, sim, uma coisa seríssima e deve-se fazer de tudo para evitá-lo sempre que possível. Os divórcios ocorrem por causa do pecado de homens e mulheres. Essa é a realidade. Por que o divórcio acontece? Porque o homem ou a mulher resolveu entrar por um caminho diferente do que havia se estabelecido no princípio. Não por ser essa a vontade de Deus, é claro. E o nosso Mashiach, Yeshua, disse que o casamento é algo criado por Deus, como lá em Mateus 19, do 4 ao 5. O casamento não deve ser desfeito pela vontade humana, também como se configura lá em Mateus capítulo 19, verso 6. Né? Então, quando a gente vai olhando de fato, né, a gente vai percebendo que as Escrituras vai trazendo para a gente o caminho pelo qual a gente deve caminhar. Deus apenas permite o divórcio por causa da dureza do coração do homem, e não porque faça parte do plano inicial, como lá no capítulo 19, verso 8 de Mateus. Então, realmente, o divórcio não é algo projetado por Deus, né? Não é algo projetado por Deus, entenda isso. Porém, existe uma exceção a essa regra dada por Deus, e a gente vai ver isso aqui dentro das Escrituras, tá? Continue conosco, vamos aqui acompanhando e palmilhando esse assunto juntos. Bom,
Exceção dada pela Torá que permite a possibilidade de um divórcio. Então, olha o que a gente está falando aqui. Permissão dada por Deus. Quando a gente fala Torá, a gente está falando da lei de Deus, tá? Então, é muito importante isso. Por meio da Torá, da lei de Deus, Deus estabelece uma exceção, uma permissão para o divórcio, que a gente pode chamar de incompatibilidade total, expressada como indecente. Vamos ver o que está escrito para a gente poder palmilhar aqui. Então, em hebraico, né, eu estou trazendo o verso da Torá aqui, do original, né, livro de Deuteronômio 24:1 diz: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá de sua casa, ou seja, a mandará embora. O termo indecente aqui em hebraico é ervá, ervá, que quer dizer o quê? Região pubiana, pubis, parte íntima, indecência, nudez, desonra, vergonha. Pode ser qualquer uma dessas palavras que eu disse aqui. O termo usado ali no verso em hebraico é coisa indecente, né? O termo usado para indecente ele é arvá. Então, de fato, vai ligar a parte de alguma forma sexual, a parte íntima. Então, mas a gente precisa entender que essa palavra ela envolve desde a parte íntima da pessoa, a parte genital, ela traz a conotação de indecência, de nudez e automaticamente desonra e vergonha. Tá? Então, se você quiser pegar qualquer uma dessa palavra, dessas possibilidades de tradução, e colocar aqui onde está escrito ervat davar, ou seja, coisa indecente, então você poderia, se ele encontrar nela coisa indecente, se ele encontrar nela parte íntima, indecência, nudez, desonra ou vergonha, tá? Qualquer uma dessas palavras vai se encaixar em coisa indecente. Então, vamos entender um pouquinho mais. Então, é isso que a gente precisa, isso se chama exegese, para entender o que está escrito, porque foi escrito em outra língua, em outro contexto, no meio de outro povo. Então, encontrar coisa indecente seria algo mais específico e não geral. Então, aqui eu já estou dizendo para vocês que, é claro, não é aqui qualquer coisa. Queimou o feijão, deixou a porta aberta, eu não gosto que aperte a pasta de dente, eu gosto que a pasta de dente esteja ali cheinha, essas coisinhas bobas que pessoas usam para querer se separar. Não é disso que a Torá está dizendo. Não é qualquer coisa que vai ser permitido uma pessoa se separar, né? Ou seja, se divorciar. Tem que estar dentro desse quadro de coisa indecente. E a gente vai dizer aqui, tá? O que mais profundamente quer dizer essa coisa indecente que dava esse direito e possibilidade de um divórcio. Então, a exceção dada pela Torá que permite a possibilidade de um divórcio, que a gente viu aqui. Então, o que significa indecente? Né? O que é realmente que dá o direito a um homem ou uma mulher de se divorciarem? Né? Se não é qualquer coisa, porque não lavou a roupa, ou deixou aqui o feijão queimar, ou a porta aberta, o que seja. Né? Ao observar o texto, está claro que qualquer conduta indecente, ou seja, algo que envolva. E por que a gente vai trazer essas expressões agora? Porque elas estão ligadas à palavra indecente. Vida emocional relacionada à sexualidade, intimidade inadequada, sensualidade excessiva, nudez explícita, postura indecente, desonra ao marido, será passível de repúdio ou carta de divórcio. Essas coisas eu estou trazendo assim ao marido por conta do texto da Torá, porque ele envolve o tema da relação entre o marido ali e a mulher, e o marido dando a carta de divórcio à mulher, tá ok? Então, eu estou falando assim, mas é claro que nosso contexto está envolvendo os dois lados, tá? Essa palavra está sendo para mulheres, mas também está sendo para homens, tá bom? Então, vamos continuar aqui para entender. Logo, se há qualquer uma dessas coisas que falamos, então sim se configura, né? Ou seja, logo, quando um casal não se entendem mais,
Seja qual for o motivo pelo qual se acabou o amor, né? Porque tudo começa aí, né? Quando o amor acaba. Então, eu não estou falando aqui de qual foi o motivo porque esse amor acabou. Cada um tem os seus motivos. Mas se chegou a esse ponto, né? Acabou o amor, o carinho, o respeito, o companheirismo, a compreensão, a cumplicidade, a amizade, a partir desse momento se rompe a aliança. Se rompe a aliança. Se quebra o contrato. A certidão de casamento, ela é um contrato, né? A certidão de casamento não é só uma certidão que comprova que você casou, não. Existe um contrato ali de fidelidade. Então, se quebrou o contrato, pois um dos lados ou os dois lados vão pensar em outra pessoa. Isso é certo. Mas se não há mais amor, se um já não completa o outro, já não satisfaz o outro, o que vai acontecer? Vai pensar em alguém, vai buscar alguém. Ou até mesmo comunicar-se ou envolver-se com outra pessoa. E dessa forma, é aí, nesse momento, que se configura o que a Torá está chamando de coisa indecente, dando logo espaço legal para um repúdio ou para uma carta de divórcio. Então, você conseguiu compreender que é um processo de decadência até chegar àquele momento que é considerado o momento indecente? Não é porque agora começou a briguinha, ou a discussão, o desentendimento. Aí não, aí ainda a coisa ainda está fluindo, ainda flui. Tem que se acertar, tem que buscar consertar, tem que buscar renovar esse amor, esse relacionamento. Mas se chegou, desceu tanto nível que chegou a esse nível de um estar pensando em outra pessoa e outra pensando, já acabou. Aí já rompeu o contrato, já começou a entrar para o lado indecente da coisa. Está envolvendo pensamentos que vão envolver sexualidade. Então, nesse momento já se configura algo muito sério, em que aí sim a Torá está dizendo, se há coisa indecente, então sim será permitido um, uma carta de divórcio. Né? Isso é muito importante entender, gente. Muito importante entender. Porque tem muitas pessoas confundidas. E tem líderes que, lamentavelmente, pararam no tempo. Pararam no tempo. Não quer estudar, não quer conhecer. Fica no dogma, né? Vamos aqui aos termos judaicos, os termos que estão dentro das escrituras. O termo principal das escrituras é Sefer Kritut, ou Kritot, que é a carta de pactos, que na realidade, pactos quebrados, né? Que vai ser mais viável essa tradução para amputações. Ou seja, quando se amputou, quando se cortou alguma coisa, ou seja, acabou o contrato. Get, carta de divórcio, outro termo também em hebraico, girushin, que é traduzido como divórcio. A raiz dessa palavra girushin é do verbo legaresh, né, que quer dizer expulsar, ou lehit garesh, que é divorciar-se, ok? Então, é sempre a ideia de separar, de expulsar, de mandar embora, dar uma carta que parte, que amputa, ou seja, que corta. Essa é a ideia do divórcio, tá? Mas vamos lá. Tem muita gente, né, que não está satisfeito com o que Deus disse. Então, o que que Yeshua, o Messias, falou? Está correto o que ele disse? Então, vamos lá, a exceção dada por Yeshua que permite a possibilidade de um divórcio. Muitos, de forma equivocada, olha o que eu estou dizendo, hein? Ensinam que Yeshua deu uma nova lei sobre o divórcio diferente da Torá, como se ele tivesse reformulado a lei. Gente, e é muita gente que pensa dessa forma, como se Yeshua fosse o filho revolucionário. Ele chegou para mudar tudo. Deus disse uma coisa e Yeshua veio falar outra. Deus disse que pode sim dar uma carta de divórcio. Aí Yeshua vem, não, não pode não. Hã? E várias outras coisas que a gente não vai entrar aqui, mas é lamentável como as pessoas pararam no tempo, continuam com esse pensamento ainda atrasado. Eu estou trazendo aqui conhecimento para vocês, como a Escritura está dizendo. Deus disse, e vamos entender o que Yeshua disse, porque a maioria das pessoas que falam o que Yeshua disse não consegue, talvez porque não tiveram acesso ao ensino real, mas continuam repetindo a mesma peça sem saber do que estão repetindo. Né? Então, olha aí, ó. Pensar dessa forma que Yeshua
ele está tentando reformular a lei, é um grande erro. Yeshua nunca, aprenda isso, entenda isso, Yeshua nunca iria contra a lei de Deus. Yeshua reage a uma má interpretação da lei do seu tempo a este respeito, que permite a possibilidade de divórcio, que nesse caso seria adultério, traição e imoralidade sexual. O verso de Mateus 5,32 diz: mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada está cometendo adultério. Não é possível esta interpretação. Esta interpretação está errada. Agora eu vou dizer para você por que está errada. Porque está errada. Ora, por que a interpretação está errada? Porque se uma mulher ela cometer adultério, ela não tem direito à carta de divórcio. Ela tinha que ser apedrejada. Então, Yeshua está falando o quê? Ora, Yeshua está usando o mesmo termo da Torá, é coisa indecente. Não é adultério. Não é fornicação, relação sexual com outra pessoa, porque se isso acontecesse, ela não tinha direito a divórcio, ela tinha direito à penalidade, ela estava debaixo da penalidade da lei. O que as pessoas não entenderam? Não conseguem ler o que está escrito? E que Yeshua não iria fazer isso? Então, logo, tem gente que sustenta o seguinte: olha, se o seu marido não te traiu com outra pessoa, ou se a sua mulher não te traiu com outra pessoa, você não tem direito de se divorciar. Ah, tá. E a pessoa está vivendo um maior inferno, o homem já não satisfaz a mulher, não quer mais nada com ela em casa, ou a mulher, vice-versa, não quer mais nada com o seu marido. Há agressões físicas, há agressões psicológicas, emocionais, e essa pessoa tem que ficar por resto da vida com esse ser, né, que perdeu o amor, está pensando em outras pessoas, ele tem o direito de sair, ele tem o direito de ter pessoas na rua, mas ela não pode separar dele. Ela tem que continuar com ele, ou vice-versa, né? Ela pode fazer o que quiser na rua, mas ele tem que ficar ali esperando no Senhor. E o inferno na vida, triste, anos da vida, esperando, e aí a pessoa arranja outra pessoa, ela gasta o tempo da vida dela que ela podia ter uma outra companhia, porque tem pessoas irresponsáveis, talvez porque aprenderam errado, e talvez porque a vida dela tá boa, né? Então, se fosse ela, ela tentaria reinterpretar o que está escrito, né? Mas como a vida dela tá boa, os outros têm que segurar a onda, né? Os outros têm que sofrer. Não, porque é pecado. Se você se divorciar, você vai ter pecado, porque só por causa de adultério. Não é isso que está escrito. Não é isso que está escrito nem na lei de Deus e nem Yeshua está falando isso aqui. Volto a dizer para vocês, vão acompanhar aqui que eu quero mostrar o que está escrito, para não ficar só na minha argumentação. Por que essa interpretação não é possível? Por que ela está errada? Yeshua reage a essa má interpretação da lei do seu tempo a respeito, né, de que a possibilidade de divórcio, adultério, traição e imoralidade sexual, quando ele diz assim: eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, a imoralidade sexual aqui, eu vou mostrar os termos, faz que ela se torne adúltera e que se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. O que estava acontecendo no tempo de Yeshua? As pessoas estavam dando uma carta de repúdio, repudiando a mulher. Não era carta de divórcio, era só um repúdio. Né? Não dava carta, na realidade, repudiava, mandava ela embora. E aí ela ia para a casa do pai ou para a casa de alguém e ele arranjava outra mulher. Então, assim, calma aí. Você mandou a mulher embora, mas ela precisa de uma carta de divórcio, porque a carta de divórcio, o Sefer Escrituto, vai dar a ela o direito de se casar com outra pessoa. Muita gente na época de Yeshua estava fazendo o quê? Mandando as mulheres embora, ou seja, repudiando suas mulheres, sem dar a elas a carta de divórcio. E é isso que Yeshua está dizendo aqui. Essa crítica é para essas pessoas. Aquele que se divorciar de sua mulher, e aqui o termo, ele vai dizer assim, ó, hamishaleach, hamishaleach, mandar ela embora. Esse é o termo literal, mandar ela embora, enviá-la. Et istobilti al devazenut. Ele vai dizer, exceto por zenut, e aqui eu volto ao termo. Aqui zenut é prostituição, esse termo já não se aplicaria. Faz que ela se torne adúltera. Claro, não deu uma carta para ela, como diz a Torá. Ela teria que ter uma carta para poder
estar livre para outra pessoa. Então é lógico que vai fazer com que ela adultere. E quem se casar com ela vai adulterar, porque ela não recebeu uma carta de divórcio. Ora, isso está claro. Mas esse é o problema da tradução. Vamos analisar um pouquinho aqui mais. Dentro da língua, eu trouxe no grego também para a gente analisar, para depois dizer aí, que sempre tem alguém, né, que vai dizer, né? Não, mas o Novo Testamento foi escrito em grego. No grego temos os termos equivalentes ao hebraico e mostram como a Torá, a lei de Deus, ela continua sendo o meio já estabelecido. Do grego direto está escrito, mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Colocaram divórcio para tudo. Porém, aqui, aonde está escrito apolion, ou apollum, é mandar embora, despedir-se. E porneia é imoralidade sexual. Então, voltamos ao ponto. Quando analisamos e comparamos os textos grego e hebraico, não há contradição nenhuma. Os termos porneia do grego e zenute do hebraico expressam o estado extremo da transgressão, levando a pessoa ao ato em si. E nesse caso, não se aplicaria aqui, voltamos ao ponto, um divórcio, e sim a penalidade, morte por apedrejamento. Então, por favor, me explique o que está acontecendo com esse verso. E Yeshua diz então que no caso de infidelidade o divórcio é permitido. Mas isso não é contraditório? Porque se há prática de sexo, é adultério. Então Yeshua está falando, caso de infidelidade, o divórcio é permitido. Não, ó, só pode separar da mulher se ela adulterar. Ô, calma aí. Não pode dar carta de divórcio para quem adulterou. Essa pessoa cometeu um crime contra Deus e contra a lei. Tem que morrer, segundo a lei. Então Yeshua jamais falaria isso. Você entende o que eu estou dizendo? Porque se a prática de sexo é adultério, e aí pela lei não existe chance de divórcio e sim morte. Então, o que é que Yeshua realmente disse? Essa é a razão, o porquê de Deus dar a oportunidade do divórcio. Para que ninguém chegasse a esse ponto de ter que transgredir e receber a pena de morte. Logo, essa é a dureza do coração dita por Yeshua, quando ele se refere à Torá, dizendo sobre Moshe vos deu carta de divórcio, pela dureza do coração. Então, para você entender, Deus é tão maravilhoso em cuidar do seu povo, que ele, sabendo que o homem tem coração duro, ou seja, iriam arranjar uma maneira de se ofender, uma maneira de se separar, e uma vez estando junto, começariam a pensar em outra pessoa. O que acontece com um casal que você insiste, não está dando certo mais, já acabou o amor, não tem compreensão, não tem mais respeito, e você ensina para esse casal assim, você tem que ficar junto até a morte que os separe. Tá? E o testemunho que a gente vê todo o tempo são pessoas que se agridem, pessoas que se batem, pessoas que se espancam, ou o homem espanca a mulher, ou a mulher espanca os dois, se espancam, as crianças sofrem, e chega um momento, ele vai arranjar uma mulher e ela vai arranjar outra também. Ninguém vai ficar sozinho. Mas estão juntos porque a igreja disse, ou porque o padre, o pastor, ou o líder religioso, ou porque deram para ela essa interpretação. Ou chega ao extremo de assassinato, né? Porque um trai o outro, se ofende e aí mata o outro. Quando isso poderia ter sido resolvido, que é o que Deus fez. Deus fez o quê? Ok, você não se sente bem, né? Você acabou, vocês são duro. Então tá bom, vai embora. Já quebrou esse contrato, já? Deixa ela aí. Você arruma uma outra pessoa e ela vai arranjar um outro marido. Acabou. Vai ter as consequências, claro que tem. Se tem criança, vai ter consequências, né? Mesmo que não tenha criança, vai ter consequências na vida. Mas ninguém é obrigado, Deus não obrigou ninguém a ficar debaixo de um jugo até que a morte o separe no aspecto de um relacionamento opressivo, de um relacionamento violento, indecente, quando de umas as partes já estão com pensamento em outras pessoas ou vivendo uma outra experiência.
Então vamos aqui mais uma vez ao texto. É realmente, queridos, algo muito importante compreender, tanto o hebraico quanto o grego. Disse-lhes: Moshe, por causa da dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas o princípio não foi assim. O que Yeshua está fazendo aqui é trazer o princípio. O grande problema está na pergunta que foi feita a Yeshua: é lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? Você percebeu que o contexto é diferente? A pergunta requer uma resposta de acordo com o motivo que a Torá requer para conceder o divórcio. Coisa indecente. E não qualquer motivo. Uma carta de divórcio não se faz às escuras, e sim diante de um Beit Din, um tribunal. Logo, não é possível repudiar a mulher por qualquer motivo, e sim dar a ela uma carta de divórcio pelo motivo certo, é claro. Alguém que, após ter se casado, não quer mais a esposa ou ela não quer mais o marido por motivos simplórios e fúteis, comete um grande erro, um grave erro, levando ao pecado. Porém, um casamento onde não há mais amor, carinho, respeito, amizade, cumplicidade, fidelidade, onde há ódio, desrespeito, infidelidade, agressões físicas, agressões psicológicas, verbais, agressões emocionais, ameaças emocionais e ameaças de morte. Esse casamento já acabou há muito tempo. O contrato de casamento já foi quebrado há muito tempo. Quem tenta manter uma coisa dessa está cometendo um grave erro. Então, como entender a expressão Deus abomina o divórcio? Será que te falam tudo quando mencionam isso? Vamos lá, vamos entender. Analisemos o texto. Que nascer chalear, pois eu odeio o divórcio, diz Adonai, Deus de Israel. Ah, ok. A pessoa pega o verso e diz, não, está escrito lá, Deus disse que odeia o divórcio, então não deve divorciar. Ah, então. Mas não leram antes e nem leram depois do verso, né? Inclusive, nem o verso todo leem. Só falam para você isso, que Deus odeia o divórcio. E é claro que ele odeia mesmo. Tá certo, está escrito, foi Deus que falou. Ele não tem isso para a nossa vida, ele não projetou isso para a nossa vida. Tanto no sentido físico quanto no sentido espiritual. Se você se une a uma pessoa, aquele amor, o primeiro amor tem que ser mantido. É o mesmo com Deus. Deus não está interessado na infidelidade ou no divórcio, porque isso é tristeza, isso é triste, todo mundo sofre. Até a tradição judaica vai dizer que o altar derrama lágrimas. E antes da carta de divórcio, o tribunal sempre fazia de tudo para manter esse casamento. Mas quando não é possível, não tem o que fazer. Todo mundo sofre, o marido, a mulher, as crianças, os filhos. Eu digo que até o cachorro sofre. Dependendo de como é, vai até tentar quem vai ficar o cachorro, né? Todo mundo sofre. Claro que Deus não ama o divórcio, ele odeia o divórcio. Mas Deus deu a oportunidade das pessoas recomeçarem. Mas vamos lá, vamos entender o contexto está dizendo, que ninguém fala o contexto. Olha o texto incompleto. Ainda fazeis isso outra vez, cobrindo o altar de Adonai de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis por quê? Porque Adonai foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito? Por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito. Ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Porque Adonai, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. Olha aí. Mas olha a sequência do texto. E aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz Adonai dos exércitos. Ah, então Deus não só odeia o divórcio, não. Deus odeia a violência também. Violência física, violência verbal, violência psicológica. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. A pessoa pode ser desleal no espírito, na mente, na tela do celular, na tela do computador. Enfadais a Adonai com vossas palavras e ainda dizeis em que o enfadamos. Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bem aos olhos de Adonai, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo?
Queridos, está bem claro aqui o que Deus está dizendo. O fato de Deus odiar o divórcio, ele está dizendo também, eu também odeio a violência e a deslealdade com a mulher da sua mocidade. Agora, uma mulher que está sofrendo a deslealdade do marido, ou vice-versa. Essa pessoa é obrigada a ficar com a outra, mesmo sabendo que ela está traindo, mesmo sabendo que ela tem uma pessoa na rua, porque a sociedade cristã, o que seja, não, tem que ficar, porque interpretaram dessa forma para ela e tem que ficar até a morte os separe. Queridos, por isso que a palavra, os mandamentos de Deus são perfeitos. Eu não estou fazendo aqui apologia ao divórcio, pelo amor de Deus. Eu não estou falando, incentivando as pessoas a se separarem. Mas eu quero que fique claro uma coisa aqui. Existem pessoas vivendo em prisões, pessoas vivendo em sofrimento a vida inteira por causa de uma interpretação como essa. E eu quero aqui, através desse shiur, trazer para você essa palavra de Deus para você. Ainda é possível consertar, ainda é possível recomeçar a vida. Ok? Vamos continuar aqui. Espero que esteja sendo compreensível o que eu estou dizendo. Sei que vai ter pessoas que vão se opor aqui, porque é sempre assim: não entende o que está escrito, ou então já está acostumado com o que foi ensinado, não se importa em saber com o que está no original realmente escrito e defende aquela ideia até a morte, né? Mas é muito fácil você ficar de um lado da história quando você não é a vítima, né? Não está tudo bem para você, aí você toma uma posição tranquila, né? O resto está todo mundo errado, mas quando é você que está no barco, aí é coisa diferente. Então, como Deus disse, aqui nesse texto, né? A infidelidade, a deslealdade, tal qual a violência e o divórcio. Deus abomina tudo isso. Agora, como aqui mencionamos, muitas pessoas já ouviram a primeira parte desse versículo, mas poucos leem a passagem completa. Deus odeia o divórcio, mas também odeia a violência. A violência no casamento é infidelidade à aliança feita diante de Deus e destrói o casamento. O divórcio fere muitas pessoas. Você, seu cônjuge, seus filhos, Deus, a sociedade, como eu falei, até os pets, até os animais de estimação. Mas a violência doméstica também fere todas as pessoas. E é um crime diante dos homens e diante dos céus, diante de Deus. Muita gente achando que vai estar impune a vida toda, né? Cometendo atos de violência, violência física, violência psicológica, emocional, tanto do homem, é mais do homem com a mulher, né? E às vezes também tem de mulher com o homem também. Mas pensa que vai viver a vida toda assim, né? Que nunca vai ser atingido, nunca vai ser cobrado. Só que isso é um crime diante da sociedade, diante dos homens, diante dos céus, diante de Deus. E aqui eu volto a dizer que o eterno Deus deu o direito à carta de divórcio para que não chegasse ao ponto do adultério, para que não chegasse ao ponto do adultério. Porque se chegar ao adultério, a pena é de morte, o pecado é de morte. Ninguém hoje vai pegar pedra para atacar em ninguém, mas existe uma sentença celestial. Mas alguém vai chegar e vai dizer: não, mas o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Bom, realmente o sangue de Yeshua nos purifica de todo pecado, de toda injustiça, quando há chuva, arrependimento, quando se confessa, abandona e deixa as obras. Mas o grande rabino, grande apóstolo João, na sua carta ele vai dizer: há pecado, eu estou falando do Novo Testamento, hein? Brit Hadashah, hein? Né? Não é lei, não. Para quem está dizendo que estou falando da lei, estou falando do Novo Testamento, hein? Há pecados que não são para a morte. Isso eu digo para vocês que podem orar. Mas há pecados que são para a morte. A esse eu digo que não orem. Ninguém gosta de mencionar esses pecados, né? Porque tudo é graça, a graça cobre tudo, ninguém é responsável por nada. Isso eu estou falando dos que interpretam assim irresponsavelmente. Claro que não estou falando de todos. Mas quando você pergunta o que é pecado de morte,
blasfêmia contra o Espírito Santo. É só isso que é o pecado de morte. É isso que é o pecado de morte? Para você saber qual é o pecado de morte, você tem que voltar para a lei. Você tem que voltar para a Torá. Vou dar uns exemplos, ó. Adultério, assassinato, sequestro, homossexualidade, bestialidade, que é o sexo com os animais. Ah, para quem não sabia, xingar os pais, amaldiçoar os pais é pecado de morte. Bater nos pais é pecado de morte. O que mais que eu poderia falar? Ah, se uma pessoa tiver um animal e esse animal for bravo e sabendo que esse animal é bravo, deixou solto e um animal foi e matou outra pessoa, ela também é um pecado de morte. Que não falar dos pitbulls, né? Dos animais ferozes, né? Que aí é o dono irresponsável deixa solto, acaba ferindo uma pessoa e matando. Então, assim, todos esses pecados que eu falei que são pecados de morte. São pecados que Deus, que o apóstolo João está dizendo assim: não se envolva neles, não ore por eles, porque essa justiça vem dos céus. Né? Então eu volto ao tema que a gente precisa voltar para os mandamentos de Deus, que não são pesados, como disse o apóstolo Paulo. São para a vida. E Yeshua, o Messias de Israel, que nos dá o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, que nos ajuda, nos capacita a viver com amor e intensidade esses mandamentos de Deus. Agora, voltando aqui para a Torá, para a lei de Deus, Deus deu ao homem e à mulher o direito de recomeçar a vida, visto que não deu certo, ou seja, está a ponto de um adultério, a ponto de quebrar a aliança com o pecado gravíssimo. Deus deu a oportunidade de consertar isso, de recomeçar com outra pessoa. Ah, aconteceu um adultério. Se não conhecia Deus, continua tendo a oportunidade de recomeçar. Não conhecia a palavra, né? Mas se conhece a palavra, aí eu já não tenho nem muito o que dizer, tá? Vai orar, pedir perdão a Deus, como está escrito. Põe a sua boca no pó, clame, quem sabe ainda tem esperança. A misericórdia pertence a Deus. Como está escrito também, a Deus pertence os livramentos de morte. É Ele que tem misericórdia. Se o tribunal celestial sentenciou aquela pessoa para a morte e Deus disser, não, vai viver, vou acrescentar os anos de vida, está dito, Deus é Deus, né? O sangue de Yeshua nos purifica de todo pecado, então com confiança vai buscar a presença divina. Agora, a minha palavra, eu vou terminando esse vídeo para dizer para vocês, né? Como nós preparamos esse material e aqui com muita espiritualidade, muito temor aos céus, eu quero dizer para você que você é livre para recomeçar. Livre para recomeçar. Você não precisa estar debaixo de um jugo, de uma escravidão ignorante de pessoas que impõem sobre as outras que você está casando e que ficar até a morte. Como está escrito lá em Deuteronômio, na Torá, na lei de Deus, capítulo 24, verso 1 e 2. Far-lhe-á uma carta de divórcio, lhe dará na sua mão e a despedirá de sua casa. Se ela, pois, saindo de sua casa, for e se casar com outro homem, ela está livre para casar com outro homem, com outra pessoa. E aqui eu falo vice-versa, tá? Também o homem aqui sair, né? Ter aí a carta de divórcio. Naquela época, só o homem que dava a carta de divórcio para a mulher. A mulher não dava a carta de divórcio para o homem. Mas hoje é outro contexto, né? O divórcio está lá nos fóruns, nos tribunais, para poder ser o direito do homem e da mulher. Então, dando o direito de recomeçar a vida, dando o direito de recomeçar, de continuar, de ser feliz e não de viver debaixo de um jugo em que ninguém pode suportar, a ponto de chegar ao extremo de pessoas em depressão ou que se suicidam. Por quê? Porque não quer constranger a sociedade, porque não quer constranger a família, porque não pode desobedecer um dogma da igreja ou dogma de qualquer instituição religiosa. Quando Deus, o Hakadosh Baruch Hu, o grande, o santo bendito seja, deu a oportunidade da pessoa estar livre, de a pessoa recomeçar. Vou terminando e dizendo mais uma vez, não estou aqui fazendo apologia a um divórcio, não estou defendendo que as pessoas têm que se divorciar a balde, né? Faz, casa e se divorcia quantas vezes você quiser, não estou incentivando isso. Você deve casar, você deve viver seu casamento, viver anos da sua vida, viver para sempre, né?
realmente, até que a morte ali aconteça de ambos, de um ou outro, né? E a pessoa ou case de novo, ou fique solteiro, ou fique viúvo, né? Até a vinda do Senhor, ou que case realmente de novo, né? Mas o casamento é para a vida toda. E esse é o incentivo, tá? A fidelidade, companheirismo, amizade, amor, né? Agora, não deu certo. Por que está insistindo nisso? Não deu certo, tem infidelidade no meio, não tem amor, não tem companheirismo, tem violência, não se dão mais bem. Por que está insistindo nisso? Vai perder a vida inteira. Ou então, pessoas que já se separaram estão solteiras a vida toda por causa daquele medo que colocaram na cabeça dela ou dele. Você não pode mais casar, porque é um pecado. Você tem que voltar para o seu marido. Inclusive, porque eu não li o texto todo aqui, porque para o vídeo não ficar longo e também para a gente não crescer muito o assunto. Você pode depois estar conosco no nosso discipulado se você quiser aprender mais. Está escrito lá na Torá que se a mulher se casa e aí esse homem não deu certo, ele deu carta de divórcio para ela, ela foi e se casou com outro homem. Aí agora ela não pode voltar para o anterior, se também não deu certo daquele. A proibição é essa da Torá, tá? Mas só para a gente poder aqui contextualizar. Mas para não confundir a mente de ninguém, eu quero só deixar assim para você, terminando esse vídeo. Ainda há tempo de recomeçar, ainda há tempo de ser feliz, né? De casar, arranjar uma pessoa que te ama, uma pessoa que vai te fazer feliz, uma pessoa que vai ser seu companheiro ou sua companheira, que vai te amar, que vai ser amigo, né? Que vai ter momentos felizes com você. Então, assim, que o Eterno vos abençoe. Falo para vocês aqui, pode comentar aqui embaixo. Não importa se é a favor ou contra o que eu estou dizendo, tá? Dê o like aqui no nosso vídeo. Compartilhe, eu peço a você. Compartilhe esse vídeo para que pessoas que estão vivendo nesse labirinto de tristeza, de angústia e de dor possam se levantar, se erguer e ter a consciência livre de uma condenação imposta por pessoas que, lamentavelmente, não compreenderam as Escrituras. Tem a oportunidade de compreender agora, né? Então, que o Eterno vos abençoe, queridos. Shalom Uvracha. Vamos terminando o nosso vídeo por aqui. E como eu sempre digo aqui, nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom. Estamos aqui apresentando a vocês o nosso curso de judaísmo da fé aos costumes. Um curso que nós preparamos especialmente para você que está buscando conhecer mais sobre o judaísmo. Muitos de vocês buscam informações confiáveis ou estruturadas sobre o judaísmo, mas o que vocês encontram? Na realidade, só fragmentos. São muitos fragmentos espalhados pela internet. No meu curso, eu reúno todos esses conhecimentos de uma forma organizada e fácil, onde você pode absorver o conhecimento de uma forma muito tranquila e, sim, adquirir mais conhecimento sobre todo esse universo do judaísmo que você tanto busca. Clique aqui no link da descrição para ter acesso a esse conteúdo exclusivo que preparamos especialmente para você.